Boa noite, doutores, boa noite, doutoras. Sejam muito bem-vindos, então, à nossa aula de Direito Processual Penal. Eu tenho alguns recados aí para passar para vocês, mas eu passarei esses recados ao final da aula. Então, peço que fiquem comigo, que acompanhem a nossa aula, que no final da aula nós falaremos sobre o trabalho, nós falaremos sobre a avaliação, né? Eu vou deixar aqui tudo esclarecido para vocês ao final da nossa aula. Lembrando também que o material de estudo, os slides aqui da nossa aula já foram encaminhados para vocês e nós seguiremos também como doutrina o Código de Processo Penal comentado do Dr. Guilherme Nucci, última edição, conforme também eu já encaminhei em PDF aí para o nosso representante de sala, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tenham também, eu estou sempre à disposição de vocês. Lembrando também ainda que a nossa aula de revisão lá do sábado, para quem não assistiu, para quem não pôde assistir, está disponível também no nosso canal do YouTube também, tem uma playlist lá que é específica para a matéria de procedimentos, tribunal do júri e recursos. Então, está lá também à disposição de vocês. Em razão aí de algumas falhas na transmissão, em razão de alguns problemas, eu vou desligar o vídeo, nós continuaremos aí com o áudio e fiquem à vontade para fazer perguntas, questionamentos em caso de dúvida. Também evolui. Cada dia hoje, falsas usam novas tecnologias e ferramentas. Aí. Então, esse é um aspecto então bastante importante aí para que nós possamos iniciar a nossa aula, pessoal. Então, vamos lá, a tela já está compartilhada, desligando o vídeo e começando as explicações. O tema do nosso estudo hoje, então, será cabimento de recurso em sentido estrito, comentários ao artigo 581 do Código de Processo Penal. Lembrando que na revisão nós fomos até a introdução aos recursos, nós não chegamos a falar ali sobre o recurso em sentido estrito. Um recurso muito importante, de muitas hipóteses e talvez pouco ou mal utilizado entre os nossos operadores do direito, dada a sua importância, dada a sua finalidade. Lembrando ainda que essa aula está sendo gravada e essa aula também será disponibilizada a todos os doutores e a todas as doutoras. Bom, então inicialmente aí nós temos que tecer algumas considerações sobre o conceito e também sobre as distinções do recurso em sentido estrito. Pessoal, antes de continuar, confirmem para mim, por gentileza, se vocês estão me ouvindo bem. Alô? Aqui tá bom, professor, tô ouvindo bem. Quem é que está falando? O Anderson, né? Isso, o Anderson. Ô, Anderson, obrigado aí pelo feedback, tá bom? Anderson, então eu já vou te incumbir de uma missão. Caso trave, caso vocês não entendam alguma coisa, você me alerta fazendo um favor, porque às vezes eu não percebo que às vezes trava aí o som, ou dá um pique de internet, alguma coisa assim, tá? Qualquer situação, você, André, parou, não consegui entender, repete isso para nós aí, que eu repito, tá bom? Tudo bem, professor. Fica tranquilo, Obrigado tá? por enquanto. Então vamos lá, pessoal. Primeiro, recurso em sentido estrito. Por tudo que eu vou dizer aqui hoje, vocês vão dizer o seguinte: eu conheço esse recurso com outro nome. Não estão errados se disserem isso. Não estarão errados se pensarem isso. Por quê? Porque o Código de Processo Penal, não sei explicar por quê, por uma divergência ali dos nossos legisladores, não seguiram a mesma nomenclatura aplicada tanto ao Código de Processo Civil quanto à Lei de Execução Penal. Ou seja, em síntese, o recurso em sentido estrito está para o direito penal, assim como o agravo de instrumento está para o processo civil, né? O recurso em sentido estrito está para o processo penal,
assim como o agravo em execução está para a lei de execução penal. Então, vocês já entenderam aqui o que eu estou dizendo. O recurso em sentido estrito, então ele é cabível em todas as hipóteses que for ali, tiver por interesse impugnar decisões interlocutórias, ou seja, nada mais, nada menos do que a mesma coisa, do que a mesma finalidade do agravo de instrumento. Então, não se aplica recurso em sentido estrito de decisão terminativa, que julgue o mérito ou não, porque lá, nós veremos aí nas próximas aulas, cabe recurso de apelação. Então, recurso em sentido estrito cabe contra decisões interlocutórias. E aqui, gravem muito bem o que eu vou dizer. Decisões. E aí, nós temos que distinguir o que é uma decisão, o que é um despacho e o que é uma sentença. Uma decisão é a análise de um ponto importante no processo que tenha ali que validar com o interesse das partes, mas que não põe fim ao processo. Isso é uma decisão, né? Uma decisão interlocutória, não põe fim ao processo. O que é um despacho? O despacho é um ato também do juiz, também do magistrado, porém, despacho está intimamente ligado à marcha processual. Por exemplo, despacho de intimação. O juiz despacha determinando que a parte devolva os autos. O juiz despacha intimando a parte para realizar algum ato. Isso é um despacho. O juiz despacha para designar a audiência. Isso é um despacho. E sentença é a decisão terminativa, que pode ou não julgar o mérito da causa. Então, essa é uma outra situação. Bom, como toda regra, e aqui não seria diferente, existem as exceções. Nós temos duas exceções às decisões interlocutórias, que em tese não cabe recurso em sentido estrito, mas, logicamente, aí outras situações. Então, por exemplo, o que nós temos? Vamos lá, pessoal, mais uma vez para que não fiquem dúvidas. O recurso em sentido estrito, ele é cabível de decisões interlocutórias, porém existem duas exceções. Quais são as exceções? Decisão que concede ou nega habeas corpus, considerando-se essa uma autêntica ação constitucional. Então, ou seja, da decisão interlocutória que concede ou nega habeas corpus, considera-se, então, uma autêntica ação constitucional. Então, desta decisão, cabe o quê? Cabe recurso em sentido estrito. Então, cabe recurso em sentido estrito da negativa ou da concessão de um pedido motivado em uma ação constitucional. Letra B. Decisão que julga extinta a punibilidade do agente. Vamos apagar isso aqui um pouquinho, porque senão vai complicando aqui a nossa visão. Decisão que julga extinta a punibilidade do agente, pertinente ao mérito, uma vez que afasta o direito de punir do Estado, faz terminar o processo. Então, esta é uma outra hipótese também que poderá ali interpor o recurso em sentido estrito. Então, o que nós temos? O fato de que deveria, mas não é, ser considerado o recurso em sentido estrito como um autêntico agravo, valendo para todas as decisões interlocutórias. É lógico que a gente, durante a faculdade de Direito, nós vamos percebendo que o legislador não facilita a nossa vida em nada, né? Ele complica. Por alguns autores aí que eu sigo, eles chamam até esses legisladores que participaram de leis como essas, de contradições como essas, e nós veremos muitas contradições no Código de Processo Penal, de legisladores tiriricas, né? Aqueles que falam, mas pouco entendem. Aplicando-se ainda a apelação para as decisões definitivas, especialmente aquelas que envolvem o mérito da causa. E você vai perguntar, André, eu sei o que é, mas não lembro. O que é o mérito da causa? Pessoal, o mérito da causa é o direito posto, é o pedido ali a ser decidido pelo magistrado, né? O mérito da causa é
o crime aconteceu, o crime não aconteceu, estão presentes ali os indícios de autoria e, logicamente, o juiz tem que decidir se cabe ou não ali àquele denunciado, àquele acusado, né, a obrigação ali de reparar o dano. Quando eu digo reparar o dano, não estou falando de direito civil. Reparar o dano também é cumprir pena. Então, se a ele deve ser imposta uma pena ou não. Isso nós estamos diante de um julgamento de mérito, tá? André, existem decisões definitivas que não julgam o mérito? É claro que tem. Se você ler lá o artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal, você vai ver que o juiz absolve o réu por insuficiência de provas. Não quer dizer que ele não cometeu. Quer dizer que o Estado não reuniu provas suficientes para a condenação. Vocês terão também essa mesma hipótese, né, no caso da sentença de impronúncia, que ela tem a mesma finalidade aí do artigo 386 e principalmente nos termos do inciso 7º, que também ali extingue o processo. É uma decisão terminativa sem julgamento de mérito, porque ela não diz nem se é culpado e não diz também se é inocente. E havendo provas novas, poderá, a qualquer tempo, enquanto não prescrever o crime, a pretensão punitiva do Estado, poderá, então, o Ministério Público apresentar uma nova denúncia contra aquele fato. Então, ou seja, não é um caso de trânsito em julgado por coisa julgada. Isso não vai acontecer, nem na absolvição por insuficiência de provas e nem ali na sentença de impronúncia, né? Por quê? Porque enquanto não prescrever a pretensão punitiva do Estado, o Estado ainda pode, por meio do Ministério Público, apresentar uma outra denúncia com base em novas provas ou em novos fatos. Conceito de correição parcial. E agora vocês vão se perguntar, por que eu tenho que conhecer a correição parcial? Por que eu tenho que conhecer a reclamação? Para que você não confunda com recurso em sentido estrito. Então, em todos os aspectos que nós temos do processo penal, com certeza vocês já ouviram dizer da quantidade de inúmeros recursos que nós temos. Mas pouco se fala, ou pouco se manuseia alguns deles, né? Talvez você como estagiário, você como alguém que conviva dentro de um escritório de advocacia, seja lá no fórum ou no escritório de algum advogado, com certeza você nunca viu uma correição parcial, né? Por quê? Porque raramente nós vemos o manuseio deste recurso na prática. Mas vamos entender como é que ele funciona. Ele é um recurso? É claro que é, né? Mas ele tem finalidades distintas. Primeiro, ele é aplicado quando da ocorrência de erros de procedimento adotados pelo juiz de primeira instância. Ele só cabe razão de condutas praticadas pelo juiz, e esses erros de procedimento nós podemos dizer que são despachos. O que vocês acham? Acho que sim ou acha que não? Pessoal, primeiro, contra despacho não tem recurso, então não são despachos, vamos voltar aqui, tá? Erro de procedimento não é despacho. Então, primeira situação, contra despacho não cabe recurso. Então, erro de procedimento adotado pelo juiz de primeira instância na condução do processo e não na designação da marcha processual, quando provocam inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais. Exemplo, o juiz que inverte a oitiva de testemunhas, né? Houve primeiro ali a testemunha de defesa e depois a testemunha de acusação. Ou o juiz que quer, por exemplo, interrogar o réu no início do processo, sendo um processo do rito comum, de procedimento comum, né? Vamos pensar lá um crime de furto. O juiz quer, porque o crime é simples, tá, vamos ouvir o réu primeiro. Não, ele tem o direito de saber tudo aquilo que foi dito contra ele para que no final ele possa se manifestar, né? Ou no caso da lei de drogas, onde aí ocorre a inversão, ou seja, a lei de drogas determina que o acusado pelo crime de tráfico ou crimes assemelhados ali e dispostos na lei 11.343 de 2006 seja ouvido em primeiro lugar. Mas isso é uma disposição legal. Então, o que nós temos que compreender aqui é que a correição parcial, ela visa apurar o quê? A conduta do magistrado. A conduta do magistrado. Leva-se ao tribunal a informação de que o magistrado está tumultuando o processo porque ele está invertendo os atos e fórmulas processuais e fórmulas legais.
é chamado de recurso de natureza residual, ou seja, só para aquele caso específico, né? E, logicamente, para uma situação em que não está previsto um outro recurso. Então, esse é um fato aí bastante interessante também. Bom, utilização do mandado de segurança em lugar de correição parcial. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é mandado de segurança, pessoal? Nós estamos em ano político. Não é mandato de segurança, não é com a letra T. Não é. Letra T, mandato, está ali relacionado ao mandatário político, aquele que recebe ali a outorga da população por meio da utilização, do exercício do sufrágio universal para ocupar um cargo político, seja ele executivo ou legislativo. Então, isso é um mandato, né, a ser cumprido. Quando nós falamos em mandado de segurança, nós estamos falando da busca aqui também. Alguns autores chamam também ali, colocam o mandado de segurança como uma ação popular constitucional, mas, simplificando, o mandado de segurança, ele é ali utilizado para se exigir, para se proteger um direito líquido e certo. Ou seja, em hipóteses ali das quais nós temos que compreender a sua finalidade, né? Quando nós falamos aqui em correição parcial, pessoal, vamos lá. Correição parcial. O que é a correição parcial, né? Quando nós buscamos ali a compreensão da correição parcial na literatura recorrente, nós temos alguns conceitos. E onde é que nós vamos encontrá-la? Olha só. A correição parcial, por exemplo, ela tem ali o seu lugar para emenda de um erro ou abuso que importarem na inversão tumultuária dos atos e fórmulas legal, tanto do processo civil quanto do processo criminal, quando para o caso não houver também um recurso específico. Então, olha só, quando nós falamos da correição parcial, ela está ali, existe essa possibilidade descrita na Lei 12.016 de 2009, que vai dizer o seguinte: não se concederá mandado de segurança quando, então percebam, não cabe mandado de segurança, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Então, seja, o mandado de segurança não cabe quando se exige ali que o recurso tenha efeito suspensivo. Então, esse é um aspecto aqui que nós devemos considerar. Esse é um aspecto que nós devemos observar. Ou seja, se não possuindo a correição parcial, como nós vimos agora há pouco, efeito suspensivo, torna-se viável a utilização do mandado de segurança em seu lugar, para proteger direito líquido e certo. Por quê? Porque ao invés de entrar com a correição parcial que não tem efeito suspensivo, nós entraríamos com o mandado de segurança para garantir que o ato seja resguardado até que haja um posicionamento ali do tribunal. Então, correição parcial, nós já vimos o que é interposto em situações em que haja inversão tumultuária dos atos e fórmulas legais do processo. Mas eu posso utilizar mandado de segurança? É claro que eu posso, mas para que isso aconteça, para que eu possa justificar a necessidade de entrar com mandado de segurança, eu tenho também que justificar a necessidade ali e a existência de um direito líquido e certo. Então, esse é um aspecto aí ao qual nós temos que considerar. Ou seja, poderá não ser recebido esse mandado de segurança se eu não conseguir provar que se trata de um direito líquido e certo. Então, esse é um aspecto. É possível? É. Quando, então, quando não se possa ou quando se exige ali que caiba o efeito suspensivo. E aí nós temos esse exemplo do mandado de segurança. Bom, olha só um outro aspecto, que talvez vocês nunca ouviram falar em processo penal, que é a reclamação, que assim como o habeas corpus também tem natureza de ação constitucional.
Ou seja, é uma ação constitucional utilizada como um recurso, assim como acontece identicamente com o habeas corpus. E aí você vai falar, André, mas eu só achava que tinha reclamação trabalhista. Porque lá nas aulas com o professor Bertolo, lá nas aulas com a professora Janaína, ela já falou de reclamação. Mas não. Aqui no processo penal, nós também temos a reclamação. Não é um instituto tão antigo. Podemos dizer que é um instituto ainda novo, né? E por ser um instituto ainda novo, talvez também seja aí mal utilizado, né? Quando nós falamos em recursos, eu disse isso lá na nossa revisão de sábado, eu disse para vocês que muito se fala do jus espermiandi, né? Do direito de recorrer de tudo. Esse é um outro grande problema que nós temos. Tudo se contesta, tudo se questiona, tudo se recorre, e às vezes nós sabemos que são recursos meramente ali protelatórios. Mas vamos lá. A que serve a reclamação, que é uma ação constitucional, que é utilizada como um recurso, né, que está à disposição das partes e que deverá ser interposta contra decisões que deixem de cumprir os julgados dos tribunais. Então nós estamos falando aqui de duas situações agora distintas. É aí onde vocês têm que saber a diferença entre súmula e súmula vinculante. E aí eu recomendo que vocês procurem, que vocês pesquisem a decisão recente aí do STJ sobre o posicionamento dos juízes de primeiro grau com relação à punição em tráfico privilegiado. Pessoal, pesquisem, que vocês vão entender o que eu estou dizendo sobre reclamação. Porque olha só, a reclamação serve quando? Quando o juiz de primeira instância deixa de cumprir os julgados dos tribunais. Ou seja, existe aqui, na verdade, uma ofensa à autoridade do tribunal. Existe aqui uma usurpação da competência do tribunal. Quando isso acontece? Quando nós estamos aí diante daquilo que nós ouvimos aí recentemente e que leva ao nome de ativismo judicial, pessoal. Então, esse é um aspecto também bastante importante aí sobre essa situação. Ou seja, quando nós temos que compreender o fato de que os juízes, por mais que eles tenham livre convencimento, motivado nas provas dos autos, existe um padrão de julgamento, existe uma recomendação de julgamento, quando eu estiver, logicamente, aí falando de súmulas, tá? O problema nasce, a situação surge, quando nós falamos de súmula vinculante. Aí é o grande problema. Por quê? Porque com a reforma do Poder Judiciário, nos termos da Emenda Constitucional 45 de 2004, foram instituídas as súmulas vinculantes, né? Reguladas ali atualmente pela Lei 11.417 de 2006. Onde é que ela está prevista? No artigo 103, letra A, parágrafo 3º da Constituição Federal, que vem dizer para nós: do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme ali for o caso. Então percebam que a reclamação é para dizer o seguinte: olha, tribunal, o juiz aqui não está seguindo aquilo que é pacificado, não está seguindo aquilo que foi julgado, por exemplo, numa ação coletiva, não está seguindo aquilo que foi definido lá num processo de repercussão geral. Por quê? Porque já estava previsto lá no CPC, no artigo 988. E nós não tínhamos essa fundamentação no Código de Processo Penal. Por isso que criou-se a súmula vinculante, né, de forma mais específica. Para quê? Para submeter o julgamento do juiz de primeiro grau a um posicionamento pacificado, pessoal. Porque se isso não acontece, né, eu não sou juiz, mas se eu fosse juiz, seria muito mais fácil eu fazer o meu trabalho se eu sempre observasse ou seguisse as orientações das súmulas. Já que a súmula vinculante, o juiz ele é subordinado a ela, a esse entendimento.
Não cabe aqui livre convencimento motivado contrário a uma súmula vinculante. Não cabe. Mas as súmulas como um todo, elas têm um caráter de orientação. E, logicamente, que essa orientação é tipo aquele poder-dever. Eu posso pensar diferente de uma súmula do tribunal, mas eu devo acompanhar aquilo que o tribunal determina. Então, ou seja, são situações que elas não são específicas, impositivas, mas elas devem ser ali reconhecidas, para que nós possamos ter o quê? Uma homogeneidade de julgamentos de casos semelhantes. É para isso que existem as súmulas. Para que o juiz da primeira vara não julgue de uma forma, para que o juiz da segunda vara não julgue de outra. Exemplo lá daquela decisão do STJ que eu comento aqui com vocês e que peço que vocês pesquisem. Por quê? Porque lá na decisão do STJ vem dizer o seguinte, olha, o tribunal pacificou, mas ninguém segue isso. Né? Lá no tráfico privilegiado tem juiz que manda para o regime fechado, tem juiz que aplica o regime aberto, tem juiz que substitui por penas restritivas de direito, tem juiz que aplica a pena de 1 ano e 8 meses, tem juiz que aplica a pena como se fosse o tráfico, não privilegiado. Então, ou seja, é de fato uma instabilidade jurídica quando de julgamento de fatos semelhantes. Por quê? Porque não se... não vou dizer não se submete, mas porque não se considera um ponto pacificado pelo Tribunal Superior. E no caso aqui nós estamos falando do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do guardião das leis infraconstitucionais, porque se ao STF cabe ser o guardião da Constituição Federal, ao STJ cabe ser o guardião das leis ordinárias e das leis de todas as demais leis infraconstitucionais. Então são aspectos bastante importantes dos quais cabe aí a compreensão da reclamação em processo penal. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Muito bem, quem cala, consente. Falando aí sobre súmula vinculante, mais um pouquinho, né? Eu já disse para vocês que anteriormente à emenda constitucional 45 de 2004, as súmulas editadas pelo Supremo Tribunal Federal não obrigavam os demais tribunais e juízos singulares a acolherem suas decisões. Porém, em razão desse fato, né, poderiam contrariar ali, até mesmo na sua literalidade, o conteúdo de uma súmula do STF. É o que eu digo. Pensem na questão do poder-dever. Eu posso contrariar uma súmula do STF, do STJ, mas não devo. Pensem nisso quando vocês forem juízes. E rogo que sejam o mais breve possível aí, terminando os seus estudos, já que estão caminhando aí para a reta final do curso de Direito. Né? Agora está muito próximo aí já do término do curso. Então vocês já têm que estar focados, logicamente, aí nessas compreensões, nessas análises. Conceito de agravo em execução criminal. Lembrando que a Lei de Execução Penal é a Lei 7.210 de 84, e lá o recurso cabível contra a decisão proferida pelo juiz da execução criminal que prejudique ali uma das partes do processo, né, chama-se agravo em execução criminal. Então é cabível o agravo em execução criminal, conforme ali descrito no artigo 197 da Lei 7.210 de 84, das decisões proferidas pelo juiz, caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. Aí vem aquela questão, André, mas é necessário aqui que tenha efeito suspensivo. Como é que eu faço para dar efeito suspensivo a um agravo em execução criminal? Entra com mandado de segurança. André, me dá um exemplo aí de necessidade da impetração de mandado de segurança em agravo em execução criminal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. O exemplo que nós temos é a hipótese do juiz conceder, por exemplo, liberdade ali na execução criminal, progressão de regime ou a autorização para saídas temporárias e o Ministério Público não concorda. O que ele faz? Entra com agravo em execução criminal, o juiz não recebe, pede que receba ele em duplo efeito, efeito devolutivo e efeito suspensivo. O juiz, em decisão, diz que recebe apenas em efeito suspensivo e já lá, por exemplo, emite lá o alvará lá de progressão, determina a progressão de regime, o alvará de soltura, do regime semiaberto para o aberto, por exemplo. O que nós temos aí?
o Ministério Público, alegando a periculosidade, né, indúbio pro società e tudo aquilo que fumus boniuris, periculum in mora, entra com mandado de segurança para garantir que o tribunal determine que também seja recebido esse agravo em execução criminal, com efeito suspensivo, que a pessoa não seja posta em liberdade antes da decisão do recurso de agravo em execução criminal. Pessoal, a grande verdade é que, se ao invés de recurso em sentido estrito tivéssemos o nome de agravo, nossa vida seria muito mais fácil. Mas agora, vocês sabendo que o recurso em sentido estrito está para o direito processual penal, como o agravo de instrumento está para o direito processual civil, nada mais terá aí dificuldade na vida acadêmica de vocês. Vamos lá para o extenso artigo 581. O que é que diz esse artigo? Caberá recurso no sentido estrito da decisão, correto. Do despacho, errado. Da sentença, errado. Não cabe recurso em sentido estrito de despacho ou de sentença. Só cabe recurso em sentido estrito de decisão. Guardem isso. André, mas está escrito isso lá no artigo 581. Mas desconsiderem a parte final. Tá? Por quê? Porque senão isso vai gerar em vocês uma dúvida da qual vocês não saberão lá na segunda fase da OAB qual recurso interpor de acordo com o problema apresentado. Isso vai facilitar a vida de vocês, tá? A falha na redação, a falha da técnica legislativa não nos pode prejudicar. Então vamos lá. E aí eu já vou fazendo algumas relações aqui para vocês poderem compreender. Então cabe recurso em sentido estrito da decisão que não receber denúncia ou queixa. Bom, quem são aí os protagonistas? Quem interpõe, quem apresenta uma denúncia? Ministério Público. Quem apresenta uma queixa, querelante, são os dois autores da ação penal, seja ela pública, seja ela privada ou privada subsidiária da pública. Bom, não aceitando, não recebendo a denúncia ou a queixa, cabe recurso em sentido estrito. E se aceitar, eu entro com HC. Se for recebida a denúncia ou a queixa, entra-se com HC para o trancamento da ação penal em razão, né, do constrangimento ilegal do direito fundamental do indivíduo em ser processado sem provas, por exemplo. Que concluir pela incompetência do juízo, que julgar procedente as exceções, salvo a exceção de suspeição. Essa não. Que pronunciar o réu. Por quê? Porque a decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória não terminativa, já que ela apenas determina que o réu deverá ser julgado em plenário do tribunal do júri. Então, contra a sentença de pronúncia, entra-se com recurso em sentido estrito para a busca dessa reforma, ou seja, buscando ali uma sentença de desclassificação, de absolvição ou de impronúncia. Bom, olha só a próxima etapa. No inciso 5º, vem dizer que conceder, negar, arbitrar, cassar ou julgar inidônea a fiança, indeferir requerimento de prisão preventiva ou revogá-la, conceder liberdade provisória, relaxar prisão em flagrante. Primeiro, qual a consequência de julgar inidônea a fiança ou de cassar a fiança? Perda de metade do valor depositado em fiança. Então, partimos por aí. Depois, nós temos um outro aspecto aqui quando nós falamos de prisão, pessoal. Vocês já estudaram prisão, mas é importante lembrar que nós temos 3 espécies de prisão. Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. Prisão em flagrante é aquela que acontece durante a prática do crime, sem que tenha cessado ali as buscas da autoridade policial pelo indicado como autor do fato ilícito. Prisão temporária é o ato sequencial. A prisão em flagrante ela é convertida muitas vezes em temporária, né? O que é a prisão temporária? A prisão temporária é aquela por um tempo determinado durante o inquérito, durante a fase de persecução penal ali. Ou seja, a prisão temporária tem um prazo certo. Qual é esse prazo? Para crimes comuns, 5 dias, podendo prorrogáveis por mais 5 dias. Para crimes hediondos,
30 dias, podendo ser prorrogável por mais 30 dias. Findo esse prazo, duas hipóteses acontecem. Ou expede-se o alvará de soltura, ou converte-se mediante requerimento em prisão preventiva. Por quê? Porque o STF também aí já se posicionou que é ilegal a conversão de prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício pelo magistrado. Então, não cabe também aí conversão de ofício, e nem da liberdade da prisão temporária em prisão preventiva de ofício pelo magistrado também não cabe. Então, vamos lá. Então, esse é um primeiro aspecto. Só para complementar aqui, quando a gente fala de prisão, porque é um tema que eu gosto bastante. Quando nós estamos diante da prisão em flagrante, eu peço relaxamento de prisão em flagrante. Quando eu estou diante de prisão temporária, eu peço liberdade provisória. Quando eu estou diante de uma liberdade preventiva, eu peço liberdade condicional nos termos do artigo 309, com ou sem fiança. Então, alguns aspectos aí também sobre a prisão. Inciso 7º, que julgar quebrada a fiança ou perdido seu valor. 8º, que decretar a prescrição ou julgar de outro modo extinta a punibilidade. Aí você vai me dizer, André, mas você falou que não cabia aqui recurso em sentido estrito em decisão terminativa. Esta é uma exceção. Tá? Por quê? Porque aqui, na verdade, o que nós temos? Decretar a não quer dizer que o crime não aconteceu, quer dizer que o Estado não pode mais ali ou punir ou executar a pena. E julgar extinta a punibilidade em razão deste fato, tá? Então essa é uma exceção quando nós falamos em decisão terminativa, que pode sim ser interposto o recurso no sentido estrito, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou causa extintiva. Então, tanto aquele que concede e nega, como aquele que concede ou nega, cabe ali a mesma hipótese, cabe recurso em sentido estrito. Que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Então isso é bastante interessante, pessoal. E aqui, olha só como é mais interessante ainda. Qual que é a regra que vocês veem, né, de impetrar um habeas corpus? Então vamos lá. Eu vou dizer o que acontece na prática e vou dizer como deveria acontecer nos termos do direito processual penal. Na prática é o seguinte, o cara foi preso hoje, o advogado corre e entra com o habeas corpus no tribunal. Tá? Ou existe ali o perigo de prisão, o advogado corre e entra com habeas corpus preventivo no tribunal. Está errado? É possível, mas não é o caminho correto. Qual é o caminho correto? O caminho correto seria: a pessoa foi presa em flagrante, entra com habeas corpus ao juiz coator, aquele que determinou a prisão. Ou melhor, não vamos nem pensar assim, foi preso em flagrante, entra lá com um pedido de relaxamento de prisão. Nós temos lá a prisão temporária, entra com a liberdade provisória. Nós temos lá a prisão preventiva, entra com a liberdade condicional nos termos do artigo 319. Não conseguiu nada disso, entra com habeas corpus perante o juiz de primeira instância. Ele negou, você entra com recurso em sentido estrito no Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça negou, você tanto pode entrar com um outro habeas corpus no STJ, como você pode entrar também com um recurso, vamos voltar aqui, recurso ordinário. Mas normalmente o povo só entra com habeas corpus e perde a oportunidade, não esvai, não esgota as possibilidades de pedidos de liberdade, de justificação em primeiro grau. Então é isso que se vê via de regra. Não é recomendado, mas é o que se pratica na prática. Ficou redundante. Que conceder, negar ou revogar suspensão condicional da pena, o sursis penal, que nós vimos lá no primeiro semestre de Direito Penal. Que conceder, negar ou revogar o livramento condicional, também estudamos esse instituto em Direito Penal. Que anular o processo penal no todo ou em parte, normalmente aqui em razão de uma nulidade ou de uma anulabilidade reconhecida pelo tribunal também. Que incluir o jurado aqui na lista geral ou dele deixar de incluir. Que denegar recurso de apelação a julgar deserta. Percebam, aqui era caso a hipótese de recurso de apelação, mas quando o juiz não a recebe ou denega seguimento,
né, julga deserta, você entra com recurso em sentido estrito para que o recurso de apelação possa ser encaminhado ao tribunal e lá ser então apreciado, né? Aqui o recurso em sentido estrito ele serve de um apoio, né, de um trampolim aí para o recurso de apelação chegar até o tribunal quando o juiz nega seguimento ou julga o recurso deserto. Que ordenar a suspensão do processo em virtude de questão prejudicial, que decidir sobre a unificação de penas, que decidir sobre incidente de falsidade, que decretar medida de segurança depois de transitada em julgado a sentença, que impuser medida de segurança por transgressão de outra, que mantiver ou substituir a medida de segurança lá nos termos do artigo 774 do Código de Processo Penal. E aí sempre que vocês estiverem estudando e houver uma citação de um artigo, corram lá e façam a leitura. E aí então o artigo 774 diz o seguinte, pessoal, vamos lá. Artigo 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal, ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar né? E o artigo 757 tem a seguinte redação. Nos casos dos inciso 1, a linha C e inciso 2 do artigo 571 e inciso 2 do artigo 572, o juiz, depois de proceder à diligência que julgar conveniente, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz a ser produzida dentro do prazo de 10 dias. Então aqui é o caso do processo, né, do procedimento, na verdade, para a concessão de medida de segurança. O inciso 12 fala quando revogar a medida de segurança. O 23, né? 23 fala sobre deixar de revogar a medida de segurança nos casos em que a lei admite a revogação. 24, que converter a multa em detenção ou prisão simples. Vamos lá? Que tipo de multa é essa? É aquela prevista no preceito secundário do crime, né, do tipo penal? Lógico que não. Essa é a multa autônoma, a multa independente, ela não pode ser convertida em prisão simples. Só pode ser convertida em prisão a multa que tem sua origem numa pena privativa de liberdade, que foi substituída pela pena de multa nos termos do artigo 44 do Código Penal, conforme nós já vimos também lá no primeiro semestre. E aí o novíssimo inciso 25 do artigo 581, que fala da não homologação da proposta de acordo de não persecução penal nos termos do artigo 28A da Lei 13.964 de 2019, ou seja, o pacote anticrime, pessoal. Para aqueles que não estudaram ainda o pacote anticrime, não se atualizaram com relação ao pacote anticrime, fica aí à disposição de vocês lá na nossa playlist, na matéria que se chama Seminários, tá? É uma matéria dada ao 10º semestre, uma matéria de atualização jurídica, e lá eu estou explicando, nós fizemos uma análise completa do pacote anticrime, inclusive das modificações que ele trouxe para o Código de Processo Penal, né? Penso eu, assim como embasado em alguns doutrinadores, que o acordo de não persecução penal, na sua essência, ele segue padrões importantes e necessários, como já previstos, por exemplo, no artigo 76 da Lei 9.099/95, lá já existe esse acordo, né, chamado lá de transação penal, aqui se chama acordo de não persecução penal. O problema é que o acordo de não persecução penal, conforme posto no Código de Processo Penal, tem ali características inconstitucionais, porque fere de morte, visceralmente, direitos fundamentais garantidos pela Constituição Federal, né? Os requisitos exigidos para que esse acordo seja feito com o Ministério Público e posteriormente homologado pelo magistrado são duvidosos, e grande parte da doutrina, inclusive aí o Dr. Guilherme Nunes, pensa também que esse acordo de não persecução penal tem traços de inconstitucionalidade.
Já disse para vocês, né, da falha legislativa aí dos nossos deputados federais, dos nossos senadores, quando utilizam o termo despacho e sentença lá no caput do artigo 581. Não sendo assim, termina-se utilizando o referido recurso para contrariar sentenças, quando o correto seria a apelação. Então, contra sentenças cabe apelação. Bem como se faz incorreto o termo despacho, que é decisão sem conteúdo decisório. Não se decide nada num despacho, determina-se um ato. E o despacho, já que ele não tem cunho decisório, é incólume de recursos, ou seja, não cabe recurso, não tem nenhum recurso previsto. Então, é um fato aí, então, bastante também importante, que nós temos que ter essa observação contida, né? Nós temos que ter essa observação bastante atenta para que vocês não sejam pegos aí pelo caminho da vida jurídica em erros do quais vocês foram induzidos pelos próprios legisladores, porque não sabem a diferença entre decisão, despacho e sentença. Se é bem assim, recorram-se ao dicionário de português e veja o que significa cada um deles. Vocês verão que são questões bastante distintas. Rol taxativo, aí vem um detalhe bastante importante. O rol do artigo 581, ele é bastante extenso, e aí vai ficar a dúvida, ele é taxativo ou não? É um rol que pode ser ampliado ou não? Bom, para isso, trago aqui a lição do Greco Filho. O que é que o Greco Filho diz para nós? O rol legal é taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. E aí, como nós estudamos também lá no primeiro semestre de Direito Penal, a interpretação das normas penais, eu falei para vocês que lá seria possível algumas hipóteses de interpretação. E uma das hipóteses de interpretação seria a interpretação extensiva. Então, ou seja, aqui também se aplica a chamada interpretação extensiva, ou seja, aquela que amplia o rol, mesmo ele sendo taxativo, amplia o rol, não por criar aqui situações novas, mas porque ela entende que o conteúdo da norma deve ser ampliado, ou seja, reconhece que existem outras hipóteses também regidas por ela, ainda que a expressão verbal não seja perfeita. Então, o Greco Filho traz aí, do meu ponto de vista, uma das melhores explicações sobre o rol do artigo 581 do Código de Processo Penal. É taxativo, porém pode ser interpretado extensivamente. Questões como essas, pessoal, caem muito ali na fase oral de concursos para Ministério Público, para Procurador de Estado e principalmente aí para a magistratura. Natureza da decisão. O que nós temos aqui? O que é uma decisão, então? Quando o juiz recebe a denúncia ou a queixa lá, ele está diante de sim de uma decisão interlocutória, porque lá naquele momento ele já vai decidir se os requisitos da ação, lá se o artigo 41 do Código de Processo Penal, né, está presente aqui, né, na confecção desta denúncia ou desta queixa. E nós sabemos também que para análise, para o estudo do direito, nós temos que ter associado o estudo da lei, a compreensão da lei nos termos da doutrina e a aplicação da lei nos termos da jurisprudência. Por isso que nós temos aqui a jurisprudência do TJ de Minas Gerais, que diz: da decisão que rejeitar a denúncia oferecida pelo órgão ministerial, cabe recurso em sentido estrito e não apelação criminal, conforme preceitua o artigo 581, inciso 1º do Código de Processo Penal, constatando-se a ocorrência do terceiro, não se avocar o princípio da fungibilidade para dar prosseguimento ao recurso. Pessoal, com certeza, esse promotor não foi estudante aqui da Universidade do Brasil, não consigo compreender como é que ele passou no recurso, ou melhor, no concurso, porque ele não passou no recurso, ele passou no concurso,
mas ele não sabe qual é o recurso que se interpõe quando o juiz não recebe lá a sua denúncia, né? Ele entrou com o recurso de apelação e deveria ser o recurso em sentido estrito de forma expressa lá no artigo 581, parágrafo, inciso 1º. E aí, nós estamos então diante de um erro grosseiro, passou vergonha o promotor. Não há como se avocar nessa hipótese, e ainda tentou utilizar em seu favor como muleta o princípio da fungibilidade, do qual não foi aceito, é lógico. Tá? Em hipóteses específicas não cabe aplicação do princípio da fungibilidade. Quando da ocorrência de erro grosseiro ou de má-fé, não se aplica o princípio da fungibilidade. Então, fica aí a análise importante dessa jurisprudência. Recurso contra a decisão que recebe denúncia, já comentei isso com vocês, é a ação constitucional utilizada em caráter de recurso, ou seja, habeas corpus. Por quê? Porque ele tem que demonstrar que existe um constrangimento ilegal gerado pelo recebimento da denúncia, sem haver a correspondente justa causa para a ação penal. Razão, assim, desta forma de ser, que com relação ao inquérito, além deste formar a opinio delicti do promotor, também é necessário para instruir a denúncia, possibilitando ao magistrado que faça ali uma avaliação de recebimento da denúncia nos termos do artigo 41. Se ele recebe, entra-se com habeas corpus. Se o juiz não recebe, entra-se com reze. Tem que rezar muito mesmo. Olha o que diz aí o STJ a respeito. A pretensão recursal não pode ser reconhecida de ofício, pois contra a decisão que mantém o recebimento da denúncia, não cabe recurso em sentido estrito, nos termos, né, ou a teor, do artigo 581. Então, o que está dizendo aqui? Olha só. Recurso do STJ. Pretensão recursal não pode ser reconhecida de ofício, pois contra a decisão que mantém recebimento. Quem deu essa decisão que manteve aqui o recebimento da denúncia? Ou foi o TJ, ou foi o TRF. É isso daí. Ou é a Justiça Estadual, ou é a Justiça Federal. Então, seja, recebeu a denúncia. O que eu fiz? Entrei com o HC. Do HC julgado pelo TJ ou pelo TRF, o que a pessoa fez? Claramente aqui, num recurso protelatório. Porque nós temos lá como hipótese no artigo 581, né, que quando nega ou concede HC, cabe reze. Cabe o reze. Então, olha só, o que o advogado, tentando ser esperto, fez? Entrou com o HC da decisão que recebeu a denúncia, ele foi negado em grau de recurso, ou seja, em decisão do TJ ou do TRF, e aí ele, com base na negativa do HC, entrou com o reze no STJ. Aí não cabe. Tá? Aí não é hipótese de interposição de recurso de sentido estrito, porque não está previsto no artigo 581. Arquivamento de inquérito ou peças de informação. Pessoal, lembrando aí que com relação ao arquivamento de inquérito, o dispositivo da Lei 13.964 de 2019 está com eficácia suspensa nos termos do voto em liminar do ministro Fux, da ação, né, direta de inconstitucionalidade. Tem 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra o pacote anticrime. Tá? Tem 4 ações diretas de inconstitucionalidade contra o pacote anticrime. E um dos pedidos era a suspensão aí da modificação a quem compete arquivar o inquérito policial. Bom, mas o que nós temos aqui a respeito do nosso estudo de hoje? Arquivamento de inquérito ou peças de informação, não há recurso cabível. Se vocês lerem o pacote anticrime, vai dizer que cabe um recurso sim. Tá? Mas como está suspenso, por enquanto não cabe recurso. Mas já é previsto um recurso contra arquivamento de inquérito policial dirigido ao órgão superior do Ministério Público. Tá? Então é possível sim que a vítima ou os descendentes da vítima, quem são os descendentes da vítima? É o CAD, companheiro,
cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, que eles poderão sim recorrer ao Conselho Superior do Ministério Público contra a decisão do MP que pede ou que determina o arquivamento do inquérito policial, tá? Então, na Lei 13.964 de 2019, que por sinal foi promulgada no dia 24 de dezembro de 2029, né, certo, às 23 horas e 59 minutos, lá diz que cabe sim recurso. Mas como está com eficácia suspensa, não cabe recurso. Incompetência do juízo. É decisão interlocutória, pois apenas altera o juízo competente para julgar aí competência do juízo. Decisão interlocutória, porque apenas altera ali quem é que é o competente para julgar a ação, para julgar o processo. O que nós temos a respeito disso? No caso do juiz concluir pela competência do juízo, não há recurso, salvo se a decisão for flagrantemente ilegalidade, da qual caberá habeas corpus e não se deve ser processado senão pelo juiz natural. Então, olha só o que nós temos aqui. Primeiro, se nós estivermos diante de uma decisão interlocutória, porque ela apenas altera o juízo competente para julgar a causa, sem colocar fim ao processo, cabe o quê? Reze. Quando houver a interposição de exceção de incompetência, aplica-se a hipótese terceira de quem? Do artigo 581, ou seja, competência do reze. Agora, se ele julgar competente, se ele se julga competente para julgar aquele processo, não cabe recurso. Não há nenhum recurso previsto para isso, porque não é previsto aqui o reze. É uma decisão interlocutória, não cabe apelação. Tá? Nessa hipótese, se ficar demonstrado, então, flagrante ilegalidade, logicamente que nós só temos como remédio constitucional habeas corpus. Procedência das exceções. Bom, primeiro, o que é exceção? Exceção, coisa julgada, exceção de litispendência e assim por diante. Então, exceções, coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade de parte. Então, o que nós temos a respeito disso? Primeiro, a decisão do juiz que julgar procedente a exceção de coisa julgada, litispendência ou ilegitimidade de parte, ela é terminativa sem julgamento de mérito. Sem julgamento de mérito. Então, se ela é terminativa sem julgamento de mérito, deveria caber o quê? Apelação. Mas é o código, para bagunçar a cabeça da gente, fixa o recurso em sentido estrito como cabível. Está lá nos termos do artigo 581. Então fica assim, André, tem como eu decorar? Não, você tem que ler o código. Você tem que consultar o código. Consultar as hipóteses descritas no código. Agora, olha só. Nós temos aí uma outra situação. Rejeitando a exceção relativa a qualquer dessas matérias, não há recurso cabível. Da mesma forma, podendo a parte prejudicada, apresentando flagrante ilegalidade da decisão, entrar com habeas corpus. Por quê? Porque quando julgada procedente a exceção de incompetência, ela não põe fim ao processo. Ela simplesmente altera quem é que tem competência para julgar aquele caso concreto. Então esse é um aspecto bastante importante. Agora, se o magistrado rejeita a exceção, nós sabemos que não cabe recurso, exceto nos casos de situações teratológicas. Depois vai lá no dicionário. Teratológico é um fato excepcional do excepcional do excepcional do excepcional, evidenciando um juízo nitidamente incompetente, ofensivo ao princípio do juiz natural. Cabe, então, mais uma vez, habeas corpus. Exceção de suspeição. Se for aceita a causa de suspeição levantada, segundo dispõe lá o artigo 99
né? É do artigo 99 ao 102, que trata das exceções. Então, do artigo 99, deverá o magistrado suspender o curso do processo, enviar os autos ao seu substituto, a controle do Tribunal de Justiça. Por quê? Porque cabe ao tribunal designação de magistrado para substituir o suspeito. E ela é feita pelo presidente do tribunal. Então, sobre esse aspecto, o que é que nós temos? O que nós vamos concluir? Né? Nós vamos concluir sobre essa situação que, nesta hipótese, existe o que então? Pena de responsabilidade funcional do magistrado. Bom, em qualquer caso, não cabe recurso em sentido estrito. Pessoal, agora uma outra questão também aí que eu gosto bastante, que é as sentenças da primeira fase do Tribunal do Júri. Nós já sabemos que nós temos a sentença de pronúncia, nós temos a sentença de impronúncia, nós temos a sentença de desclassificação e nós temos a sentença de absolvição sumária ou absolvição. O que significa dizer? Significa dizer que nestas hipóteses nós temos que analisar se é uma sentença terminativa ou não. Nós temos que analisar que, no caso da sentença de impronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Nesta hipótese, nesta situação, cabe recurso em sentido estrito, porque ela é uma decisão interlocutória que não põe fim ao processo, que passa o processo daquela fase para a fase seguinte. Então, por isso que cabe rese. Quando nós analisamos, por exemplo, a sentença de impronúncia, ela é terminativa, porém não julga o mérito, cabe recurso de apelação. Quando nós temos a sentença de absolvição, ela também é terminativa e julga o mérito, porque ela diz que a pessoa não é o responsável pela prática daquele crime. E quando nós temos uma sentença de desclassificação, simplesmente altera-se o juiz competente para julgar a matéria, já que deixa de ser um crime doloso contra a vida e passa a ser um crime culposo contra qualquer outro, ou melhor, deixa de ser um crime doloso contra a vida e passa a ser qualquer outro tipo de crime, tá? Porque, por exemplo, o juiz entende que não foi um homicídio consumado. O juiz entende que foi um roubo com resultado morte, ou seja, artigo 157, parágrafo 3º, salvo engano, que trata do latrocínio. Então, isso aí é bastante importante também. Ou seja, nesta situação é que cabe também na sentença, na decisão de desclassificação, recurso em sentido estrito. Né? Desclassificação está aqui, também cabe rese, conforme o precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Ceará. Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto em fase de decisão, que desclassificou a infração cometida pelo recorrente de homicídio qualificado para outra que não de competência do Tribunal do Júri. Mandado de segurança para dar efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito. Percebam, então, né? Esta é uma hipótese bastante importante. O que nós temos? Tem sido apresentado, né, no processo, por vezes admitido pela jurisprudência, a fim de não se permitir a soltura de pessoa considerada perigosa que mereça permanecer encarcerada provisoriamente. Então, seja naquela hipótese lá de conceder ou negar habeas corpus. A pessoa entra com habeas corpus, o juiz concede ou o tribunal concede, entra-se com um recurso em sentido estrito, mas ele não tem efeito suspensivo. Vai pôr o cara em liberdade? Né? Para que isso não aconteça, para se conseguir, para se obter o efeito suspensivo, entra-se então com mandado de segurança para dar efeito ao recurso em sentido estrito. Pessoal, tudo bem até aqui? Estão entendendo? Tem alguma dúvida? Não fiquem acanhados, liguem os microfones, perguntem, que eu estou aqui à disposição de vocês. Tranquilo por enquanto, professor. Maravilha, então, doutor. Fico muito feliz. Isso é um sinal de que vocês estão tendo aí e tiveram sempre uma boa base de processo penal. Isso é fundamental para o nosso curso.
A absolvição sumária, como eu já disse, é então a hipótese aqui, né, de a interposição de recurso de apelação, já que ela tanto é uma ação terminativa, quanto ela também julga o mérito. E isso é fundamental para que nós possamos definir como recurso cabível o recurso de apelação. Conhecimento de carta testemunhável como recurso em sentido estrito. Então vamos lá. Primeiro nós temos que considerar qual é o conceito. Nós temos que interpretar qual é o conceito de carta testemunhável. E aí eu digo para vocês, carta testemunhável é um recurso previsto no processo penal, é um remédio ou um instrumento para conhecimento de outros recursos. Então, carta testemunhável nada mais do que ela é utilizada quando necessário ali para o conhecimento de outros recursos. Então, ou seja, né, é possível conhecer e prover a carta testemunhável como se fosse um recurso em sentido estrito, quando o magistrado denegar seguimento à apelação. É a aplicação do princípio da fungibilidade. Por quê? O que é que diz lá o artigo 581, na hipótese de utilizar recurso em sentido estrito para dar seguimento ao recurso de apelação? Então, quando nós lá observamos o artigo 581, sobre esse inciso em específico, ele vai dizer o seguinte. Deixa eu localizar o inciso aqui. Inciso 15. Que denegar apelação ou a julgar deserta. Muito bem. No caso da apelação, está explícito aqui que é recurso em sentido estrito. Mas quando também o juiz lá denegar seguimento ou julgar deserto qualquer outro tipo de recurso, eu vou entrar com reze? Não, porque não está previsto no artigo 581. E aí nós temos que entrar então com carta testemunhável para garantir seguimento aos outros recursos. Se carta testemunhável serve para os outros recursos, logicamente que aqui pode aplicar o princípio da fungibilidade para que ela seja recebida ao invés de um recurso em sentido estrito. Mas a pergunta óbvia é, se lá no artigo 581, inciso 15, está dizendo que o recurso cabível, no caso da necessidade do conhecimento do recurso de apelação, é o reze, por que eu vou entrar com carta testemunhável? Né? Só se a pessoa não conhece o Código de Processo Penal. Tá? Então aí pode-se aplicar o princípio da fungibilidade, mas não se recomenda que se utilize dessa permissibilidade. Recurso do assistente de acusação. Então vamos lá, o assistente de acusação pode recorrer? Claro que pode, tá? Então, quando o ofendido apresentar apelação, caso seja indeferido o seu processamento, cabe nessa mesma hipótese recurso em sentido estrito. Como caberia para o Ministério Público, como caberia para outra parte, cabe a ele também recurso em sentido estrito. Quando não, quando o ofendido apresentar apelação, caso seja indeferido seu processamento, cabe recurso em sentido estrito. Homologação à proposta de não persecução penal. Pessoal, mais uma vez lá, a hipótese que eu comentei com vocês, que está lá sob discussão do STF, com uma liminar julgada pelo ministro Fux, hoje presidente do STF, né? Mas é importante nós compreendermos, tá? Ou seja, o que é o acordo de não persecução penal? Acusado e Ministério Público conversam e chegam num ponto de equilíbrio em determinada hipótese, né, assumindo responsabilidades, confessando circunstanciamente a prática do crime, e aí faz-se um acordo. Deste acordo, o juiz tem que homologar. Na análise desse acordo feito, se o juiz entender que o acordo não é justo, ele é excessivo para o réu, ou
ele não cumpre a finalidade que deveria, como critério também punitivo pedagógico, ele não homologa, devolve o acordo ao Ministério Público para que esse faça adequações. Mas, em última hipótese, não homologando o acordo realizado entre o Ministério Público e o réu, cabe, então, recurso em sentido estrito contra esta não homologação do acordo de não persecução penal. Assim, terminamos aqui o conteúdo designado para a aula de hoje. Como eu disse, eu estou aqui à disposição de vocês. Caso hajam dúvidas, estamos aqui para poder saná-las, para poder debater o tema, né? E dizer mais uma vez aí, eu já tinha dito isso no sábado, que para mim é um imenso prazer estar aqui com vocês, né? Logicamente que o momento, todos nós desejaríamos que o semestre tivesse sido cumprido. Assumir uma turma no meio do semestre não é fácil pela responsabilidade de substituir o professor que estava na matéria, mas eu estou aqui para me dedicar, para fazer o melhor por vocês, para cumprir a nossa missão de levar conhecimento, de debater o tema e também de aprender com vocês, pessoal. Então, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos. Nós estamos agora com um quórum de respeito, olha só. Nós estamos com mais de 30 alunos aqui na sala de aula, então muito obrigado pela presença de todos vocês. E eu estou à disposição, então, para os questionamentos. Se não tiverem questionamentos, eu passo para os recados, pessoal. Vamos lá, então. Primeiro recado. Primeiro recado é que... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, perfeitamente. Então vamos lá. Primeiro recado, Joel. Primeiro recado é, sexta-feira nós temos aula, correto? Nós temos lá no horário, aula de sexta-feira também. Na sexta-feira vocês farão o nosso trabalho bimestral. Pessoal, o que será cobrado no trabalho bimestral? Até onde vocês viram, até o conteúdo que foi revisto no sábado, tá? Vocês verão procedimentos, procedimento comum, procedimento especial, rito ordinário, sumário, sumaríssimo, primeira fase do tribunal do júri, segunda fase do tribunal do júri, que é a fase preparatória para o plenário, julgamento em plenário, e vocês verão introdução aos recursos, vocês também viram. Então, esse é o conteúdo que será cobrado, tanto no trabalho bimestral, quanto na avaliação, tá? Então, dessa matéria de hoje, já é do segundo bimestre. No primeiro bimestre ficou lá estipulado, então, até introdução aos recursos. Esse é o conteúdo que será cobrado de vocês. Como será realizado o trabalho? Eu já encaminhei para o Igor, tá? Ele já tem o link da atividade. A atividade será realizada pelo Microsoft Forms, que é o aplicativo oficial da universidade. Essa atividade, o trabalho é até 3 pontos. Então lá vocês responderão 6 testes, valendo meio ponto cada teste. Dessa forma. Bom, semana que vem nós faremos a nossa avaliação. André, que dia que vai ser a avaliação? Quarta-feira. Quarta-feira nós faremos a nossa avaliação. André, qual é o conteúdo? O mesmo conteúdo do trabalho. Só que lá na avaliação vocês responderão 14 questões, valendo meio ponto cada uma. Ou seja, a avaliação vale até 7, o trabalho vale até 3. Essas notas serão somadas, tá? Vocês as turmas já aparecem para mim lá no sistema, no portal da universidade para lançamento de notas. Então é importante que nós façamos isso, que nós cumpramos esse bimestre o mais rápido possível. Vocês já tiveram essa revisão de sábado, uma revisão de mais de 3 horas, todo o conteúdo visto aí no primeiro bimestre, eu fiz a revisão. Eu continuo à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tenham. Durante o final de semana, durante a semana, se vocês tiverem dúvidas, eu vou estar à disposição de vocês, tá? Me manda um áudio pelo WhatsApp, eu respondo o mais rápido possível. Eu respondo assim que eu puder. Sexta-feira, no horário do trabalho, eu estarei aqui conectado nessa sala de aula.
qualquer dúvida que vocês tenham, qualquer dificuldade que vocês tenham com o trabalho. Normalmente não tem dificuldade, o programa é muito simples, é muito básico, é muito interativo, tá? Intuitivo. Mas se vocês tiverem dificuldade, André, caiu minha internet, olha, no meio do trabalho lá deu um pico de luz aqui, perdi o trabalho. Me liga, manda mensagem, entre em contato comigo de qualquer jeito, tá? Eu vou estar aqui à disposição de vocês também. Então, ficou combinado. Sexta-feira vocês fazem o trabalho do primeiro bimestre e quarta-feira da semana que vem faremos a nossa avaliação, faremos a nossa AV1, tá? Dessa forma, trabalho 6 questões valendo meio ponto, avaliação valendo 14 questões valendo 7 pontos. A avaliação também será feita pelo Microsoft Forms, tá? Então, também será feita. O link já está à disposição, como eu disse, do Igor. O Igor já encaminhará esse link para vocês, só que vocês vão clicar agora, vai falar lá que o formulário está indisponível. Ele tem horário para ser começado e horário para ser finalizado. André, eu posso fazer o trabalho quando? No nosso horário de aula. Então, sexta-feira, no horário da nossa aula, nas 2 últimas aulas, salvo engano, você vai ter lá das 8h50 às 22h30 para responder as questões. Na quarta-feira, você terá lá das 20h50 às 22h30 para fazer a avaliação, tá? Somente nesse horário de aula, tá? Somente no horário de aula. Qualquer intercorrência, qualquer situação, primeiro, faça a prova. André, fiquei sem internet, travou o computador, tira foto, filma com o celular, não importa, tá? E aí vocês entrem em contato comigo para a gente ver como é que a gente resolve aí essas intercorrências, que podem acontecer, são normais nesse momento, tá? Mas eu estarei, como eu disse, sempre à disposição de vocês. Alguma dúvida sobre o trabalho e sobre a prova? Professor, primeiramente, boa noite, né? Eu, como venho com alguns colegas de manhã, a gente precisou transferir para o noturno. Eu e mais 3 colegas, salvo engano. No horário matutino, o senhor transmitiu um comunicado que faltava realizar o trabalho, certo? E estavam os nossos nomes. Por medo, Sim, doutor, deixa eu já explicar. Por quê? Porque lá na planilha do sistema não alterou ainda o nome do doutor para o período noturno. Por isso que na minha planilha aparecia o nome, mas não tinha nota. Aí a Emily já me explicou que vocês tinham transferido para o período noturno. Já levei essa informação para a professora Janaína. E ela já pediu para eu encaminhar o nome de vocês que já pediram a transferência de período. Ela pediu para eu encaminhar o nome de vocês para ela. Amanhã à tarde ela estará na universidade e ela já vai ver por que não foi transferido para o período noturno. E vocês podem fazer a prova e o trabalho no período noturno junto com seus colegas de sala aí. Isso, correto. E por medo, né, por precaução, a gente acabou realizando até o trabalho. Eu, pessoalmente, acredito eu que os outros até realizando no período de matutino, por precaução, medo. Aí eu ia ver com o senhor se pudesse considerar ou desconsiderar esse trabalho feito, né, para não prejudicar tanto o senhor como a gente, para a gente poder realizar ele no noturno ou não, ver a decisão do senhor. O que o senhor acha melhor? A medida correta, a medida justa já que vocês estão no período noturno, vamos desconsiderar o trabalho do matutino, já que é um trabalho diferente do trabalho do período noturno, vocês vão fazer um outro trabalho, tá? Mas é bom que vocês já viram como é o sistema lá. Então, será desconsiderado e vocês poderão fazer junto com a turma no noturno, porque é um outro trabalho, é uma outra atividade com outras questões. Não, tranquilo, então. Muito obrigado, professor. Por enquanto é só isso. Mais alguém, pessoal? Alguma dúvida? Pessoal, não havendo mais dúvidas, então, um forte abraço a todos. Muita vida, muita saúde, né? Cuidado ainda com o coronavírus. Usem máscaras. Pessoal, não está na hora ainda de estar tão livre assim, não. Tô vendo aí muita gente aí já retomando a vida de balada, pessoal. Cuidado. Cuidado, porque ainda é perigoso. Tomem cuidado.